Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai bater um papo sobre como os animes se transformaram verdadeiras pontes culturais entre o Japão e o Ocidente. Vamos explorar como séries como Naruto, Demon Slayer e Your Name ajudaram a espalhar valores, tradições e até a espiritualidade japonesa pelo mundo. Bora nessa? Oi, chegamos para mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco é algo que, muita gente já viveu, talvez até sem perceber direito. Como alguns animes, aqueles bem populares mesmo, mudaram assim de forma fundamental a maneira como a gente vê a cultura japonesa aqui no Ocidente. A base para nossa conversa hoje é uma análise que olha justamente para isso. Como certas obras foram, muito além do simples entretenimento. A gente vai focar em 3 exemplos que, marcaram época. Naruto, Demon Slayer e também o filme Your Name. Ótimos exemplos. O objetivo aqui é a gente tentar entender como essas animações se tornaram verdadeiras janelas, ou quem sabe até pontes, para o Japão, e acabaram moldando a visão que muita gente tem do país. Exato. Então, bora lá investigar como é que essas histórias conseguiram ter esse alcance todo, esse impacto. É uma ótima forma de começar, porque muitas vezes a gente acaba subestimando um pouco o poder da cultura pop, né? E o anime, especialmente aí nas últimas décadas, tem sido um vetor, assim, potentíssimo na formação de imagens sobre o Japão fora de lá. Uma série, um filme, pode abrir uma porta para um universo cultural inteiro, de verdade. Com certeza. E o que eu acho interessante nesses exemplos que você trouxe, Naruto, Demon Slayer e Your Name, é que cada um deles oferece um ângulo diferente, sabe? A gente tem ali o Japão mais tradicional, tem o moderno, o lado espiritual também, e claro, a dimensão humana, que é universal. Cada um do seu jeito ajudou a pintar um quadro mais rico, talvez mais autêntico, né? Do Japão para o pessoal de fora. O que é fascinante é justamente ver como cada obra construiu essa ponte de um jeito muito particular. Interessante esse que você falou da variedade. Vamos começar então por Naruto. A fonte que a gente consultou aponta ele como, uma porta de entrada gigantesca para a cultura japonesa, para uma geração inteira aqui no Ocidente. O que você acha que fez Naruto especificamente ter essa força de conexão inicial tão grande? Olha, eu acredito que o segredo do Naruto está numa combinação que foi muito, muito bem feita. Por um lado, você tem a ação, né? As lutas, os poderes, são elementos que atraem um público mais jovem em qualquer lugar do mundo. Sim. Só que isso veio, ancorado em temas emocionais bem profundos e com elementos culturais bem específicos. A série não teve medo de mostrar valores como, resiliência, disciplina, o trabalho em equipe, a amizade, e apresentou isso de um jeito que, mesmo estando naquele contexto ninja estilizado, acabava ressoando com as pessoas. E tinha aquela mistura do tradicional com o universal que você mencionou, né? A fonte fala das referências ao shintoísmo, que é basicamente a religião nativa do Japão, super ligada à natureza, aos espíritos, os kami, né? E também a própria estrutura dos clãs, das vilas. Exatamente. E esses elementos, vamos dizer, mais japoneses, eles eram um pano de fundo para dramas muito humanos, sabe? A rejeição que o personagem sofria, a busca dele por aceitação, a superação dos traumas, o peso da responsabilidade. Verdade. Aquele sentimento de não pertencimento do Naruto, por exemplo, é algo que muitos adolescentes em qualquer canto do mundo sentem ou já sentiram. Essa identificação com os dilemas dos personagens, para mim, foi crucial. Faz total sentido. E se a gente conectar isso com um quadro maior, a gente percebe uma coisa interessante. Foi justamente essa resiliência específica do Naruto, focada em superar a ostracização social, não só a dificuldade física, que ofereceu um espelho muito único para ansiedades que são universais. Parece até um paradoxo, né? Mas o contexto cultural japonês específico acabou tornando a história mais relacionável no mundo todo, não menos. Humanizou o Japão para além daqueles clichês de exotismo. Pensando por esse lado, faz muito sentido que essa identificação tão profunda tenha despertado interesse por outros aspectos da cultura. Mas aí fico pensando, essa popularidade imensa de Naruto, focada nesse universo ninja tão estilizado, será que não correu o risco de, solidificar alguns estereótipos? Mesmo que fossem mais positivos?
talvez ofuscando outras realidades históricas ou culturais do Japão? É uma observação muito válida, sim. Toda representação cultural que vira um fenômeno de massa corre esse risco, né? Sem dúvida nenhuma, a imagem do ninja de Naruto se tornou um ícone. E claro que isso pode simplificar uma figura histórica que é bem mais complexa. Uhum. No entanto, se a gente ponderar o impacto geral, eu ainda acredito que o saldo foi mais positivo. A série introduziu conceitos como chakra, os selos de mão, a própria estrutura social das vilas ocultas que, mesmo sendo ficcionais, carregavam ecos da organização e da filosofia japonesas. Entendi. E o mais importante na minha visão foi que gerou uma empatia e uma curiosidade que antes não existiam nessa escala. Foi um primeiro passo, sabe? Uma porta que se abriu e que levou muita gente a querer buscar mais informação depois. Uma porta que, pelo visto, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, não só abriu mais, como quase arrombou, né? Especialmente nesse aspecto visual e na imersão numa época específica. O impacto desse anime foi estrondoso mesmo. Sem dúvida alguma, Demon Slayer representa um salto assim em termos de produção visual e como isso foi usado para apresentar uma faceta bem específica do Japão. A escolha da Era Taisho, que é ali no comecinho do século XX, um período de transição muito, muito dinâmico no Japão, foi, na minha opinião, genial. A fonte destaca muito isso, como a série mostrava um Japão onde o antigo e o novo estavam ali, colidindo visualmente. Você via kimonos e uniformes ocidentais lado a lado, arquitetura tradicional e os primeiros sinais da modernização nas cidades, os trens a vapor. Era um retrato muito vivo dessa transição, né? Exatamente. E essa ambientação histórica serviu de palco para explorar de forma muito forte a espiritualidade e o folclore japonês. O shintoísmo está presente ali, no respeito pela natureza, nos pequenos santuários que aparecem. Sim. E claro, a trama toda gira em torno dos Oni, os demônios ou ogros, do folclore japonês que são figuras muito, muito presentes nas lendas do país. A série não só usou esses elementos como se fosse decoração, sabe? Eles são centrais para a história, para a jornada do Tanjiro. E você acha que a estética, a qualidade absurda da animação realmente fez a diferença para que esse lado mais tradicional, mais espiritual, fosse tão bem recebido aqui no Ocidente? Com toda certeza. A execução visual de Demon Slayer, que é primorosa, foi fundamental. Apresentou esse Japão da Era Taisho e seu universo espiritual de um jeito que era, ao mesmo tempo, incrivelmente belo e também assustador. Verdade. Uma questão interessante sobre como a forma, a arte visual, pode amplificar a mensagem cultural. Com certeza. Demon Slayer não se limitou a mostrar tradições. Ele fez o público sentir a beleza e também o perigo daquele mundo. E isso despertou uma curiosidade sobre um período histórico e sobre crenças específicas de uma maneira muito, muito eficaz. Essa questão da forma potencializando a mensagem é crucial mesmo. E isso nos leva direto para Your Name, Kimi no Wa, né? O filme lá do Makoto Shinkai. Aqui a ambientação já é bem mais contemporânea, mas essa conexão com as raízes ainda parece ser muito forte, né? Sim, sim. Your Name é um exemplo fascinante de como você pode retratar o Japão moderno sem perder de vista sua alma tradicional. O filme vive justamente desse contraste e, ao mesmo tempo, dessa conexão. Uhum. De um lado você tem a Tóquio vibrante, tecnológica, super acelerada, e do outro você tem Itomori, que é aquela cidadezinha fictícia do interior, com os seus rituais ancestrais, o ritmo mais lento, uma ligação profunda com a natureza e com o sagrado, que está representada ali pelo santuário da família Miyamizu e aquele ritual do Kuchikamizaki. E mesmo tratando de elementos que são bem específicos da cultura japonesa, como esses rituais shintoístas que você mencionou, o filme alcançou um público global imenso. A fonte que a gente usou atribui muito disso aos temas universais que ele aborda. Destino, conexão entre as pessoas, identidade, memória, a perda. Sem dúvida, esses temas universais são a chave para a ressonância emocional do filme. Mas o que Your Name fez, de uma maneira que eu acho brilhante, foi tecer esses temas universais através da experiência cultural japonesa contemporânea. O filme conseguiu apresentar uma visão do Japão que parece muito autêntica, sabe? Um país complexo, tecnológico, mas onde a espiritualidade e as tradições não são só relíquias do passado. Elas coexistem com a modernidade.
Ver aqueles personagens jovens navegando essa dualidade toda entre o ritmo frenético de Tóquio e as tradições de Tomori, parece que tornou a cultura japonesa mais acessível, talvez mais compreensível para quem está de fora, né? Não é um retrato estático, nem idealizado demais. Exatamente isso. Mostra o Japão real, com suas tensões e suas belezas. A forma como o filme conecta o desastre natural, a queda do cometa, com a memória coletiva e os rituais para preservar a identidade da cidade é algo profundamente japonês na sensibilidade. Mas a emoção da perda, da busca por conexão, isso é universal. Totalmente. Isso ajuda muito a quebrar estereótipos e a gerar uma compreensão mais sutil. Não é só sobre templos e tecnologia. É sobre como as pessoas vivem e sentem dentro dessa mistura toda. Olhando agora para esses 3 exemplos juntos, Naruto, Demon Slayer e Your Name, parece que tem um fio condutor aí, né? Que é essa capacidade de mostrar facetas diferentes do Japão de um jeito que soa autêntico, que foge um pouco das caricaturas fáceis. Concordo plenamente. Cada um, a seu modo, oferecia uma perspectiva diferente. Naruto focou mais nos valores e nos dilemas humanos, num contexto que mistura história e fantasia. Demon Slayer mergulhou fundo na beleza e também no perigo de um período de transição bem específico, com uma ênfase muito forte na espiritualidade e no folclore. Certo. E Your Name explorou essa convivência do antigo e do novo na vida contemporânea. Juntos, eles acabam pintando um quadro muito mais multifacetado do que representações anteriores talvez conseguissem entregar. E como a nossa fonte até indica, isso teve consequências bem práticas, né? Não ficou só na percepção. Teve um aumento real no interesse em aprender japonês, em experimentar a culinária para além do sushi e do ramen, e até no turismo mesmo, com gente querendo visitar locais reais ou que serviram de inspiração para os cenários. O que isso diz pra gente sobre o poder dessas pontes culturais? Diz que elas funcionaram e funcionaram muito bem. Essas obras conseguiram algo que muitas vezes é difícil para iniciativas culturais mais, digamos, formais. Elas criaram uma conexão emocional, genuína e um interesse autêntico em larga escala. Verdade. O entretenimento, quando é bem feito e está carregado de significado cultural mesmo, que esse não seja o objetivo principal de quem criou, né, pode ser um veículo extremamente poderoso para a troca cultural. Faz sentido. Quando a gente se envolve com uma história, com os personagens, as barreiras culturais meio que diminuem, sabe? A gente começa a ver o outro não mais como algo só exótico, mas como humano, com desafios, alegrias, tristezas parecidas com as nossas. Isso fomenta a empatia. O ato de contar histórias, o storytelling, tem esse poder quase mágico de construir pontes de entendimento. No fim das contas, para muita gente aqui no Ocidente, obras como essas ajudaram a transformar o anime de um produto de nicho, ou só desenho animado, para algo que é percebido como portador de cultura, de visões de mundo diferentes. Elas se tornaram um meio acessível e muito envolvente para a gente poder espiar e começar a entender um pouco da complexidade e da profundidade do Japão. É uma ótima síntese do processo todo. Então, recapitulando um pouco a nossa conversa, a gente viu como o Naruto serviu como uma introdução para muita gente, conectando através de valores e dilemas universais, mesmo num cenário japonês bem estilizado. Exato. Depois, Demon Slayer ofereceu essa imersão visual e espiritual incrível no Japão da Era Taisho. E, por fim, Your Name nos mostrou essa convivência delicada entre a modernidade e a tradição no Japão de hoje. Cada um deles, de uma forma bem única, abriu janelas super importantes e cheias de nuances para a cultura japonesa e acabou impactando positivamente a forma como ela é vista fora do Japão. Exatamente. E essa trajetória toda me deixa pensando. Se essas narrativas específicas, com essa combinação particular de elementos culturais e um apelo universal, foram tão eficazes assim em criar conexões, que lições a gente pode tirar disso, né? Boa pergunta. Que tipo de elementos, ou talvez abordagens outras formas de mídia popular, quem sabe de outras culturas buscando um alcance global, ou mesmo futuras ondas de animes, poderiam usar para construir pontes parecidas? O que será que realmente ressoa nessa troca cultural que acontece através do entretenimento? Ou, pensando por um outro ângulo,
Agora que essa familiaridade inicial foi criada por obras como essas, como é que isso pode, preparar o terreno para o público ocidental querer se aprofundar em aspectos talvez menos pop, menos imediatamente atraentes, mas que são igualmente importantes da vasta cultura japonesa? Interessante. Será que essa ponte inicial que foi construída nos convida agora a atravessar para territórios culturais que são ainda mais complexos e talvez mais recompensadores? Fica aí a provocação para quem está nos ouvindo continuar explorando essa ideia. E se você curtiu esse episódio, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo sobre o mundo dos animes. Compartilha com aquele amigo otaku que ama discutir cultura japonesa e comenta aí embaixo. Qual anime te fez se apaixonar pelo Japão? Valeu por acompanhar até aqui e até a próxima!